Caminhoneiro desaparece sem explicações e 15 anos depois, filho faz uma descoberta incrível. Lucas sempre ouviu os sussurros. Em cada esquina da pequena cidade, a história do pai desaparecido ecoava em murmúrios nas rodas de conversa. Desapareceu sem deixar rastros, diziam. Um caminhoneiro respeitado sumiu no meio do nada. Eram 15 anos de incertezas, de perguntas sem resposta que se acumulavam como poeira em sua alma. Com apenas 20 anos, Lucas se sentia um espectador de sua própria vida, preso em um loop de dor e mistério. Num dia qualquer, sob um sol escaldante e com o cheiro da borracha queimando, ele decidiu mexer no velho caminhão que outrora pertencera a seu pai. O barulho da porta rangendo cortou o silêncio da garagem, e foi então que ele encontrou uma caixa escondida sob o banco do motorista, envolta em uma camada de saudade e poeira. O coração dele acelerou. No fundo, sempre soube que esse velho caminhão guardava segredos. Ao abrir a caixa, dentro, cartas amareladas e fotografias em preto e branco mostravam um lado desconhecido de seu pai. Um sorriso à beira do mistério, homens em trajes formais, olhares sérios e, em algumas fotos, símbolos estranhos que ele nunca tinha visto antes. A adrenalina subiu como um foguete. Seu pai, o caminhoneiro simpático e generoso, havia estado envolvido em algo muito maior. Algo que poderia explicar seu desaparecimento. As cartas revelavam encontros secretos, um mundo obscuro que Lucas nunca imaginou. Seu pai, por trás da imagem pública, poderia ter sido parte de uma organização secreta. A verdade era uma faca de 2 gumes, cortando entre a esperança e o pavor. À medida que ele mergulhava nas palavras rabiscadas, algo o alertou. Um ex-parceiro de seu pai, um homem que sempre parecia estar por perto, agora poderia emergir das sombras. O velho teria motivos para manter esses segredos enterrados. Lucas sentiu a respiração encurtar. O nó na garganta era inegável. O passado ele precisava desvendar isso. Mas quanto mais ele avançava, mais desesperado e ansioso se tornava. O peso das cartas parecia aumentar a cada segundo. A cidade, outrora familiar, agora pulsava de incerteza. Cada rosto que passava na rua carregava um enigma, e o olhar curioso dos vizinhos nunca foi tão opressor. O que ele esteve fazendo realmente? O que aconteceu com meu pai? Eram perguntas que queimavam em sua mente. E se descobrisse algo que o puxasse para um destino que não podia controlar? A sensação de urgência o acompanhava como uma sombra, e a pressão aumentava. Lucas teve a certeza de que estava prestes a entrar em um jogo perigoso, onde a verdade poderia não apenas mudar sua história, mas também colocar sua vida em risco. Ele estava prestes a descobrir como a busca por um pai perdido poderia revelar mais sobre si mesmo do que talvez estivesse pronto para enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Lucas apertou mais. Ele não podia acreditar no que estava lendo. As cartas falavam de um mundo que não fazia parte da vida do pai que ele conhecia. A luz da garagem piscava levemente, como se estivesse dando o aviso de que algo estava prestes a acontecer. Ele não sabia que esse dia mudaria tudo. Enquanto examinava as fotos, um movimento rápido na entrada da garagem chamou sua atenção. Era Clara, uma amiga de infância, que sempre estivera por perto. Ela tinha um olhar preocupado e os lábios trêmulos. Lucas, você precisa ouvir isso, ela disse apertando as mãos. Ela parecia assustada, mais do que o normal. Clara, eu tô sobrecarregado. Encontrei coisas sobre meu pai que
Não faz sentido. O que você sabe? Ele tentou manter a calma, mas a ansiedade quase o fez explodir. Ela hesitou, dando um passo à frente. Lembra do tio Arthur, aquele que sempre falava uma meia-verdade sobre o que aconteceu com seu pai? Ele acenou com a cabeça, recordando do velho que frequentemente visitava sua casa. O tio Arthur, sempre com aquela risada. Mas os olhos, os olhos, pareciam esconder algo. Ele estava aqui ontem à noite, Lucas. Ele disse que precisava falar com você, mas na verdade eu o vi saindo da sua casa, com algo nas mãos. Parecia uma caixa. Não consegui ver o que era, mas Clara gaguejou, e a angústia no olhar dela foi o suficiente para gelar o sangue de Lucas. Eu não sabia o que fazer, mas tinha a impressão de que ele estava escondendo algo. Ele sempre teve uma ligação estranha com seu pai. O coração de Lucas disparou. Uma caixa? Que tipo de caixa? Ele sabe algo, Clara. Precisamos encontrá-lo agora. Clara insistiu. Aconteceu algo bizarro depois que ele saiu, Lucas. Ele acabou de ser levado por homens em um carro. Ninguém sabe para onde. Pessoal da cidade viu, e alguns até me disseram que viram o próprio caminhão do seu pai. Eles o cercaram e o forçaram a entrar no carro. Foi assustador. O mundo girou em torno de Lucas. Tudo parecia um pesadelo. Por quê? O que ele sabe? Que segredos são esses? Ele sentiu a pressão crescendo na cabeça. Uma mistura de pavor e confusão. Eu não sei, mas tudo isso tem a ver com seu pai. Fiz algumas perguntas, e parece que seu pai não era quem todos pensavam que ele era. Ele estava envolvido com coisas perigosas. Clara respondeu com um tremor na voz. Perigosas? Como assim? Lucas perguntou, quase sem voz. Olha, uma mulher me falou que seu pai, antes de desaparecer, fez algo que mexeu com pessoas poderosas. Ele tinha uma dívida. Ou algo assim. E Arthur, bem, pode ser que ele também esteja envolvido. As cartas que você encontrou, elas podem ser a chave. Mas o que estão tentando silenciar a verdade? O ar ficou pesado e um calafrio percorreu a espinha de Lucas. O que ele pensava ser uma busca pelo pai, agora se transformava em um jogo sombrio que envolvia não apenas o passado, mas seu presente e futuro. Ele olhou para Clara e viu um pavor compartilhado em seu olhar. Precisamos agir rápido. Não podemos deixar que isso se torne mais perigoso do que já está. Ele deu um passo em direção à saída, a adrenalina bombeando nas veias. Mas Clara segurou seu braço, frenética. Espere, tem mais. Lembra daquela moeda que você sempre usou para o seu pai? Uma vez eu a vi nas mãos do tio Arthur. Ele a tinha como um talismã. Ele pode saber mais do que você imagina. O sangue de Lucas congelou. A moeda, a antiga moeda que sempre o conectou ao pai. Como Arthur poderia ter isso? Ele precisava saber a verdade. Uma urgência esmagadora tomou conta dele. Se eu encontrar o Arthur, talvez encontre também as respostas. Não posso deixar que a verdade escape de novo. A determinação no olhar de Lucas cresceu, enquanto ele saía da garagem. E então a casa ao lado, onde tio Arthur morava, explodiu em chamas. A luz da explosão iluminou a noite, e uma nuvem de fumaça subiu em direção ao céu. A cidade ficou em silêncio por um segundo, e então o caos se armou. O que estava realmente em jogo? Lucas sentiu que tudo em sua vida estava prestes a desmoronar, e que a busca pelo pai poderia levá-lo a perguntas muito mais profundas do que ele esperava. E agora a pergunta que o atormentava: quem ele realmente era? O fogo dançava, iluminando o céu escuro, como um reflexo do caos que invadia a vida de Lucas. O cheiro de fumaça e plástico queimado se misturava ao ar, enquanto ele sentia o coração acelerar. O que está acontecendo? Pensou. Sentiu um nó na garganta, como se uma mão invisível apertasse. Clara parecia paralisada ao seu lado, os olhos arregalados. Lucas, a casa do tio Arthur, ele está nela. As palavras dela saíram entrecortadas, mas a urgência da situação deixou claro que algo estava muito errado. Ele não sabia se corria em direção à casa em chamas ou se tentava encontrar respostas sobre seu pai,
A confusão engolia sua mente. Então uma explosão ensurdecedora ecoou, e Lucas quebrou a inércia. Vamos! Atraiu Clara para o lado, enquanto pedaços de telhado despencavam. Podia ouvir gritos de pessoas que se aglomeravam ao redor. O queixo dele estava apertado e as mãos tremiam de expectativa. O que afinal ele descobriria? Lágrimas ardentes escorriam pelo rosto de Clara. Nós precisamos achar o Arthur. Ela puxou o braço dele e ele viu pessoas correndo, apavoradas. Mas uma nova onda de adrenalina fez Lucas hesitar. Foi então que algo brilhante chamou sua atenção no chão. Ele se abaixou para pegar, e seu coração parou por um instante. Era a moeda que pertencia ao seu pai, o mesmo talismã que o conectava à história que ele pensava conhecer. Como isso foi parar aqui? Ele murmurou, os olhos fixos na moeda suja. Quando olhou para Clara, ela já estava com o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Lucas, essa moeda pode ser a resposta que estávamos procurando. Ela sussurrou com a voz trêmula, mas havia algo mais em seu olhar. Um medo que estava além do fogo e da fumaça. De repente, um homem apareceu no meio da multidão. Ele era alto, tinha um olhar sombrio e caminhava em sua direção. Lucas sentiu uma onda de reconhecimento. Era um dos antigos colegas de caminhoneiro do pai. Alguém que costumava ir à sua casa para jogar baralho. O homem olhou diretamente para Lucas, e um frio na espinha o fez tremer. Você precisa saber a verdade, Lucas, disse o homem, a voz carregada de urgência. Seu pai estava em perigo, e eu também. O Arthur, ele não é quem você pensa que é. A declaração o atingiu como um soco no estômago. As palavras ecoavam em sua mente, cada sílaba revelando uma nova camada de mistério. Como você pode dizer isso? O que ele fez? Lucas gritou, mas seu tom estava mais perto da desespero do que da raiva. Ele está no meio de tudo isso. Os homens que levaram o Arthur, eles vêm atrás de você agora. E se você não agir rápido, Lucas, eles vão depois de você também. O homem se aproximou, os olhos arregalados em um misto de pânico e determinação. Cristalizou-se na mente de Lucas que toda sua vida tinha sido um enredo de mentiras. Não havia saída, e a verdade que ele buscava se transformava em algo muito maior, mais assustador. Os rostos familiares, as histórias respeitáveis que ouviu, e agora tudo virava sombra e fumaça. O homem parecia importar-se com ele, mas a forma como suas palavras serpenteavam na mente de Lucas encheu o ar de tensão. Precisamos encontrar o Arthur antes que eles façam algo. Eu sei onde ele pode estar, o homem insistiu. Mas a mente de Lucas estava uma guerra. Ele olhou para a fumaça que ainda subia e sentiu que o tempo estava se esgotando. O que você está escondendo? Questionou, consciente de que a resposta poderia mudar tudo. Quando você souber mais, pode não ser o que quer ouvir. Foi tudo que o homem revelou antes de voltar a olhar para a casa em chamas, já esquecendo o medo e a raiva. A cidade que conhecia se desfez diante de seus olhos. Agora, ele não sabia mais quem proteger, quem confiar. O que poderia estar por trás das palavras daquele homem? E o que realmente aconteceu com o seu pai? Lucas sentiu o peso da incerteza. A busca por seu pai agora se tornara uma busca por sua própria identidade. Preciso descobrir a verdade antes que seja tarde demais, decidiu com determinação, já se movendo em direção ao veículo que havia prometido buscar. As chamas dançavam ao fundo, mas uma nova tempestade se formava na vida de Lucas. Ele não tinha ideia do que o esperava, mas uma certeza ardente permaneceu. A verdade seria seu único aliado nesta escuridão. O fogo dançava, iluminando o céu escuro como um reflexo do caos que invadia a vida de Lucas. O cheiro de fumaça e plástico queimado se misturava ao ar enquanto ele sentia seu coração acelerar. O que está acontecendo? Pensou. Seu estômago se revirou. Clara parecia paralisada ao seu lado, olhos arregalados. Lucas, a casa do tio Arthur. Ele está nela. As palavras dela caíram pesadas no silêncio tenso da noite.
Lucas mal conseguiu respirar. A urgência da situação fazia suas pernas tremerem. O que ele havia descoberto sobre seu pai agora poderia ir para o fundo do poço. Ele não sabia se corria em direção à casa em chamas ou se tentava encontrar respostas sobre o que realmente estava acontecendo. Era tudo uma loucura. Uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo Lucas se encolher. O som do telhado desabando trouxe à mente a imagem do tio Arthur, escondendo segredos em seu olhar distante. "Precisamos encontrar o Arthur", ele berrou, mas a multidão ao redor os absorvia. "Sim, mas como?", Clara perguntou, angustiada, suas mãos trêmulas, buscando um ponto de apoio. "Ele deve estar..." Antes que Lucas pudesse terminar a frase, um grito cortou o ar. "Olha lá na entrada!" Um homem, alto e soturno, aparecera do meio da fumaça. Era um dos colegas do caminhoneiro, e Lucas percebeu que o conhecia. O homem se aproximou rápido, os olhos arregalados. "Você precisa saber a verdade, Lucas." "Que verdade? O que aconteceu com meu pai?" Lucas exigiu, a voz embargada. O homem hesitou, olhando para a casa em chamas. "Seu pai estava em perigo. E o Arthur, ele não é quem você pensa que é." As palavras soaram como um soco no estômago. "O que você quer dizer com isso?" Sua mente girava, tudo que tinha crido até então, desmoronando em frações de segundos. Ele estava envolvido em algo grande. Uma organização que não perdoa. E agora eles estão atrás de você também. O homem parecia sério, e Lucas já sentia o pânico se aproximar como uma onda. "O que ele fez?" "O que está acontecendo?" Lucas não podia acreditar em tudo o que estava ouvindo. Ao mesmo tempo, sentia que a verdade estava mais perto e mais longe do que nunca. E ali, no meio do caos, do fogo e da fumaça, uma figura surgiu. Uma mulher, com um olhar enigmático e cínico, atravessava a multidão. Quando Lucas a reconheceu, seu coração parou. Era Jéssica, uma amiga distante que sempre esteve por perto, mas que, de repente, somera, como se o destino a tivesse apagado. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou confuso. Ela tinha algo nas mãos, um objeto que reluzia sob a luz laranja das chamas. Era igual à moeda. "Você precisa entender, Lucas. O Arthur, ele tem tudo a ver com o que aconteceu com seu pai." A voz dela soou desesperada, mas havia uma mudança sutil em seu olhar, como se houvesse algo mais que não estava dizendo. "Jéssica, o que é isso?" Ele estendeu a mão em direção à moeda. A mesma moeda que sempre trazia um pouco da essência de seu pai. "Isso pode ser a chave, Lucas, mas também pode ser a sua ruína. O que você não sabe é que Arthur, ele é seu tio. Ele está mais envolvido do que imagina." As palavras dela ricochetearam em sua mente. "Tio?" O mundo de Lucas girou. "Isso não pode ser verdade. Ele nunca me disse nada. E talvez nunca vá." As chamas atrás deles crepitavam, enquanto a verdade se revelava. A multidão agora murmurejava, olhos fixos neles. Toda a conexão com seu pai, com Arthur, agora se tornava uma teia de mentira e mistério. E a sensação de que o tempo se esgotava o pressionava com força. As mãos de Clara se apertaram ao redor dele. "Precisamos agir agora. Se Arthur realmente está preso nisso, podemos perder tudo." E enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Lucas percebeu que havia mais em jogo do que um pai desaparecido. Havia segredos familiares, traições e um passado que parecia querer devorá-lo. Ele olhou uma última vez para a moeda, agora pesando como uma âncora em suas mãos. O que mais ele ainda não sabia? A cidade pulsava, e a verdade estava prestes a desmoronar junto com as chamas que iluminavam a noite. E a única pergunta que pairava na mente de Lucas era: quem ele realmente era, se tudo em que acreditava ia por água abaixo? O fogo dançava, iluminando o céu escuro como um reflexo do caos que invadia a vida de Lucas. O cheiro de fumaça e plástico queimado se misturava ao ar enquanto ele sentia seu coração acelerar. "O que está acontecendo?" pensou. Seu estômago se revirou. Clara parecia paralisada ao seu lado, olhos arregalados,
Lucas, a casa do tio Arthur, ele tá nela. As palavras dela caíram pesadas no silêncio tenso da noite. Lucas mal conseguiu respirar. A urgência da situação fazia suas pernas tremerem. O que ele havia descoberto sobre seu pai agora poderia ir para o fundo do poço. Ele não sabia se corria em direção à casa em chamas ou se tentava encontrar respostas sobre o que realmente estava acontecendo. Era tudo uma loucura. Uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo Lucas se encolher. O som do telhado desabando trouxe à mente a imagem do tio Arthur, escondendo segredos em seu olhar distante. "Precisamos encontrar o Arthur!" ele berrou. Mas a multidão ao redor os absorvia. "Sim, mas como?" Clara perguntou, angustiada, suas mãos trêmulas buscando um ponto de apoio. "Ele deve estar..." Antes que Lucas pudesse terminar a frase, um grito cortou o ar. "Olha, lá na entrada!" Um homem, alto e soturno, aparecera do meio da fumaça. Era um dos colegas do caminhoneiro, e Lucas percebeu que o conhecia. O homem se aproximou rápido, os olhos arregalados. "Você precisa saber a verdade, Lucas." O que aconteceu com meu pai?" Lucas exigiu, a voz embargada. O homem hesitou, olhando para a casa em chamas. "Seu pai estava em perigo. E o Arthur, ele não é quem você pensa que é." As palavras soaram como um soco no estômago. "O que você quer dizer com isso?" Sua mente girava. Tudo o que tinha crido até então desmoronando em frações de segundos. Ele estava envolvido em algo grande. Uma organização que não perdoa. E agora eles estão atrás de você também. O homem parecia sério. E Lucas já sentia o pânico se aproximar como uma onda. "O que ele fez? O que está acontecendo?" O Lucas não podia acreditar em tudo o que estava ouvindo. Ao mesmo tempo, sentia que a verdade estava mais perto e mais longe do que nunca. E ali, no meio do caos, do fogo e da fumaça, uma figura surgiu. Uma mulher, com um olhar enigmático e cínico, atravessava a multidão. Quando Lucas a reconheceu, seu coração parou. Era Jéssica, uma amiga distante que sempre esteve por perto, mas que de repente somera, como se o destino a tivesse apagado. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, confuso. Ela tinha algo nas mãos, um objeto que reluzia sob a luz laranja das chamas. Era igual à moeda. "Você precisa entender, Lucas. O Arthur, ele tem tudo a ver com o que aconteceu com seu pai." A voz dela soou desesperada, mas havia uma mudança sutil em seu olhar, como se houvesse algo mais que não estava dizendo. "Jéssica, o que é isso?" Ele estendeu a mão em direção à moeda. A mesma moeda que sempre trazia um pouco da essência de seu pai. "Isso pode ser a chave, Lucas, mas também pode ser a sua ruína. O que você não sabe é que Arthur, ele é seu tio. Ele está mais envolvido do que imagina." As palavras dela ricochetearam em sua mente. "Tio?" O mundo de Lucas girou. "Isso não pode ser verdade. Ele nunca me disse nada." "E talvez nunca vá." As chamas atrás deles crepitavam, enquanto a verdade se revelava. A multidão agora murmurejava, olhos fixos neles. Toda a conexão com seu pai, com Arthur, agora se tornava uma teia de mentira e mistério. E a sensação de que o tempo se esgotava o pressionava com força. As mãos de Clara se apertaram ao redor dele. "Precisamos agir agora. Se Arthur realmente está preso nisso, podemos perder tudo." E enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Lucas percebeu que havia mais em jogo do que um pai desaparecido. Havia segredos familiares, traições e um passado que parecia querer devorá-lo. Ele olhou uma última vez para a moeda, agora pesando como uma âncora em suas mãos. O que mais ele ainda não sabia? De repente a multidão se agitou. Um grupo de homens surgiu, vestidos com jaquetas escuras, rostos sérios e ameaçadores. Eles pareciam ter um objetivo claro e um poder que fez o chão tremer sob os pés de Lucas. Clara puxou Lucas para trás, o desespero nos olhos. "É isso! Eles estão aqui!" Os estrondos da multidão abafaram as palavras. O homem que falava com Lucas agora recuava, medo estampado em seu rosto. "Lucas, você precisa ir agora." Mas antes que ele pudesse reagir, os homens cercaram Lucas e, em um movimento rápido, um deles agarrava Jéssica, puxando-a para longe. "Não! Solta ela!"
Lucas gritou, mas a cena parecia um pesadelo. A moeda agora escorregou de suas mãos e bateu no chão. Um som agudo e triste. O líder do grupo olhou para Lucas e a última coisa que ele viu foi um sorriso sombrio. A verdade vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Prepare-se. E antes que pudesse entender, tudo aconteceu. As chamas da casa do tio Arthur se espalharam e o grupo desapareceu com Jéssica, levando consigo o último fio de esperança que Lucas tinha. Em um impulso, ele se lançou em direção a eles, mas o calor e a fumaça o pararam. O caos tomou conta e o mundo girou. A última imagem que ficou na mente dele foi o rosto da amiga, gritando seu nome, perdida no turbilhão. Lucas sabia que mais do que nunca, a verdade exigiria um preço alto. E agora, com o garoto tendo um gosto amargo de perda na boca, uma pergunta ecoava em sua mente. Essa verdade era realmente digna de ser descoberta? Lucas não sabia o que fazer. A cena se desenrolava em câmera lenta, com a fumaça subindo, as chamas estourando e a multidão em pânico. Ele queria ir atrás de Jéssica, mas o calor da explosão era quase insuportável. O homem que estava ao seu lado sumira no caos. Jéssica! Ele gritou, mas a voz mal conseguiu atravessar o ruído ensurdecedor da explosão. Clara! Lucas! Precisamos sair daqui! Mas antes que pudesse dar um passo, algo atingiu o chão ao lado deles com um estrondo. Um pedregulho quente e fumegante. O calor se intensificou. O instinto de sobrevivência tomou conta. Eu não posso deixar Jéssica! O desespero o dominava. Ele sabia que estavam em perigo, mas cada segundo que passava sem saber dela o deixava mais ansioso. E assim, no meio da fugida em direção à segurança, Lucas não percebeu que havia alguém observando. Os braços de Clara o puxaram. Calma, precisamos de um plano. E enquanto tentavam se afastar, um grito cortou o ar. Era uma mulher. Ele não conseguia ver quem era, mas o som tinha algo familiar. Seu coração disparou. Então, dentro do tumulto, Lucas viu o homem alto novamente. Ele estava se aproximando furtivamente, e nas mãos ele segurava um pedaço de papel. Lucas, ouça! Gritou o homem, atrapalhando a correria. O segredo está aqui. Lucas se virou. Com hesitação, ele se aproximou, o coração batendo na garganta. O que você sabe? Onde está Jéssica? A raiva estava prestes a explodir. Mas a urgência no olhar do homem paralisou suas palavras. Ela não está em perigo imediato. Mas a verdade sobre seu pai, ela está mais próxima do que você imagina. Ele estendeu a mão e mostrou o papel. Leia isso. Lucas pegou o documento e, ao ler, seu mundo desabou. Eram anotações de seu pai, mas não eram apenas anotações. Havia um nome que incendiou sua mente como uma chama: Arthur. E outro nome ainda mais chocante: Tia Fernanda. O coração dele falhou. A sua tia está envolvida em tudo isso. Arthur e Fernanda. Mas como? Lucas tremia. Ele tentou juntar as peças, cada palavra dando uma nova reviravolta em tudo o que ele conhecia. Isso não pode ser verdade. Mas Lucas, eles estavam envolvidos em um esquema. Seu pai, ele estava dizendo a verdade sobre os perigos que enfrentava. E sua tia, ela pode estar no meio de tudo isso. Antes que pudesse digerir, Clara agarrou o braço de Lucas de novo. Olha, apontou. Era o carro escuro, aquele que levava Jéssica. Ele quase não conseguiu respirar. No fundo das notas, há menções a uma troca, um negócio que poderia mudar tudo. E a vida dela está em jogo. A afirmação do homem trouxe um novo peso para a situação. O que você está dizendo? Lucas respirou fundo. Um calafrio percorreu sua pele. Ele nunca imaginou que a busca por respostas poderia se entrelaçar de tal forma. Seu pai e Arthur, eles foram parte de algo maior, algo que envolve perigos e mentiras. O homem hesitava, como se estivesse pesando o que mais poderia dizer. Mas antes que pudesse continuar, um grito agonizante vindo da multidão. Era Jéssica. Lucas virou-se e, de repente, a visão ficou em câmera lenta, enquanto via duas sombras empurrando-a para o carro. Não, Jéssica!
O desespero tomou conta dele novamente. Ele foi até o carro, o coração batia forte na caixa torácica. Solta ela! O que vocês estão fazendo? Mas antes que pudesse chegar mais perto, um dos homens o atacou, empurrando-o para o chão. O impacto fez Lucas perder o fôlego. O homem olhou para ele e um sorrisinho maligno começou a formar-se em seus lábios. Você não entende nada, garoto. Isso é apenas o começo. Com a mente girando em confusão, um pensamento ecoou. Quem mais estava envolvido? O que realmente acontecera com seu pai? Lucas sentiu que tudo estava se desintegrando em seus pés e a verdade que buscava estava se transformando em um pesadelo. O homem se abaixou sussurrando. Resgate-a antes que seja tarde demais. Mas você não pode confiar em ninguém. E numa fração de segundo, a peça final do quebra-cabeça escorregou para fora de suas mãos. A porta do carro se fechou e ele se viu parado impotente, enquanto o veículo acelerava, levando Jéssica embora. A verdade parecia mais distante do que nunca, e agora a pergunta final ecoava em sua mente. Quem ele realmente poderia confiar neste jogo traiçoeiro? Lucas ficou paralisado. Jéssica sendo levada, gritando seu nome. O plano já estava emaranhado o suficiente, e agora tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. Não! Ele se lançou em sua direção, mas um movimento brusco o fez cair. O corpo do homem que o atacara ainda o mantinha preso ao chão, e por um instante a fúria o cega. Levante-se! Clara gritou, puxando pelo braço. Mas o mundo à sua volta girava velozmente. O carro de Jéssica desaparecia na multidão, mas o que ficou zumbindo em sua cabeça foi a última coisa que o homem alto dissera. A verdade está mais próxima do que imagina. Como poderia haver mais? O que mais ele não sabia? Ele se levantou, ofegante, ainda segurando o papel. Cada palavra queimava sua mente com mais intensidade. Juntando os pensamentos, ele olhou para Clara. Temos que ir atrás deles. Mas antes que pudesse correr, uma explosão surgiu ao fundo, muito maior do que a anterior. A casa do tio Arthur não era a única em chamas. Um carro estacionado próximo explodiu, lançando pedaços metálicos e fumaça no ar. O calor e o som ensurdecedor, como um grito da cidade, eram aterradores. Lucas e Clara tombaram para o lado, impacto direto na realidade. O caos tomava conta e a multidão em volta parecia desmoronar em desespero. Por um vazio de segundos, o tempo parou. Lucas olhou à sua volta, tentando localizar Jéssica. A fumaça. As chamas subiam como lengas de fogo dançando no ar. Ele sentiu um nó no estômago. Medo e impotência o paralisando novamente. Lucas, olha! Clara apontou para algo que chamava a atenção. Uma figura familiar emergia da fumaça. Era Arthur. Ele saiu mancando e com o rosto coberto de fuligem. Mas seus olhos estavam fixos em Lucas. Havia algo ali, um brilho obscuro que parecia fora de lugar. Arthur! Lucas gritou, correndo em sua direção. A única variável familiar no meio do caos. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o homem que estivera com Lucas antes fez um movimento sutil, como um gato prestes a atacar. Cuidado! Gritou o homem. Ao mesmo tempo, um grupo de homens encapuzados emergiu do outro lado, como sombras desenhadas no fogo. Precisamos ir! Agora! Arthur gritou. Mas Lucas hesitou. Você tem que me dizer a verdade. Onde está Jéssica? Ele não podia simplesmente ignorar a busca desesperada. A lealdade estava em jogo. Ela não está em perigo, mas há coisas que você não entende. A verdade sobre sua família, sobre seu pai. É tudo mais complexo do que você pode imaginar. As palavras do tio ressoavam em sua mente. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar novamente. O chão tremeu e o céu ficou mais escuro. Então Lucas viu. Uma figura vestindo um manto preto e uma máscara emergia da fumaça, como se fosse alguém que havia saído de um pesadelo. O coração de Lucas parou. Era alguém familiar. Então, você finalmente veio, Lucas. A voz era fria como metal raspando. Era Fernanda, sua tia.
A mulher que ele achava que conhecia. A mulher que sempre foi uma presença discreta, mas que agora revelava uma maldade que parecia transbordar. Fernanda? Você? Ele não conseguia processar. O que ela estava fazendo ali? Como ela se encaixava em tudo isso? Com um gesto rápido, ela ergueu a mão e antes que Lucas pudesse reagir, uma luz intensa brilhou da palma dela, como se tivesse a própria essência do sol. O impacto foi físico. Lucas se viu jogado para trás, colidindo com o chão, ofegante. Estava tonto, incapaz de se concentrar. Mas o quê? Ele tentou entender, mas o que sentia não era apenas dor. Era uma revelação devastadora. O que a tia tinha feito? O que mais estava escondido? A fumaça dificultava a visão, mas à medida que tentava se levantar, o mundo ao redor começou a desmoronar mais uma vez. A luz e a escuridão se misturavam, quando Fernanda lançou um olhar sorridente, um sorriso maquiavélico, como se tudo tivesse de acordo com um plano maior. Ah, Lucas, você sempre foi tão ingênuo. Está prestes a descobrir o que realmente significa ser parte desta família. E nesse instante, tudo o que Lucas pensava saber se despedaçou. Havia um jogo muito mais profundo, uma verdade obscura. Uma nova linha se estabeleceu entre as relações, cada fio de sua vida entrelaçado a segredos e mentiras. Quem você realmente é? Lucas sussurrou, mas antes que ela pudesse responder, a luz foi coberta pela fumaça. Uma neblina espessa envolvendo tanto a verdade quanto as perguntas que agora atormentavam sua mente. E foi aí que a maior pergunta pairou no ar, em meio ao caos. O que mais estava por vir? O fogo estava alto, iluminando o caos ao redor, enquanto Lucas tentava processar as palavras de Fernanda. Seu coração batia descompassado, o peso da revelação caindo sobre ele como uma tempestade. Como você pode fazer isso, tia? Você é uma traidora. Ele queria gritar, mas a voz falhou. O horror da cena ao seu redor quase o fez desmaiar. Fernanda sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você nunca entendeu, Lucas. A verdade é um fardo. E você está prestes a carregar esse fardo mais do que imagina. Sua voz era suave, mas havia um veneno naquelas palavras. Lucas olhou para Arthur, que parecia igual a ele, perdido e confuso. Isso não pode ser verdade. Você sempre garantiu que me protegeria. O desespero quase entorpecia a mente dele. O que mais ela tinha escondido? Mas antes que Fernanda pudesse responder, uma explosão ainda mais intensa chamou a atenção de todos. O chão sob os pés deles tremeu, e uma onda de chamas arrebentou a calçada, como se a terra estivesse reclamando com fúria. Instintivamente, Lucas se abaixou, puxando Clara para baixo também. "Corram, agora!" gritou um homem do grupo que já tinha conhecido. Mas ele estava sendo interrompido por uma nova ameaça. Um grupo de figuras se aproximava, envoltas em sombras, gesticulando como se fossem marionetes, sob o controle de um mestre sombrio. "Eles estão aqui!" gritou alguém. No mesmo instante, Lucas ouviu um barulho ensurdecedor bem atrás dele, um som de algo cortando o ar. Era um helicóptero, descendo em círculos, suas luzes brilhando como olhos malignos na escuridão. Algo pesado desceu, um fardo que cortou o ar e acabou deitar-se em meio aos escombros. Um sorriso vitorioso aflorou nos lábios de Fernanda. Viu? O jogo está apenas começando. Lucas se virou confuso e viu o objeto rolando até seus pés. Era uma caixa, selada com símbolos estranhos, idênticos aos que ele havia visto nas fotos que extraíra do caminhão de seu pai. O que é isso? A caixa se abriu com um estalo abrupto e, do nada, uma luz dourada explodiu, resplandecendo em toda a área. A visão de Lucas ficou turva, mas do brilho surgiu uma figura. Era seu pai. Mas como? Como ele podia estar ali, no meio de tudo isso? Com um olhar resplandecente e sério, ele tinha um ar autoritário.
Lucas, lembre-se do que eu disse. A verdade deve ser preservada. O coração de Lucas afundou. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele não se aguentava mais. Era um pesadelo que não acabava. Mas antes que seu pai pudesse responder, Fernanda interrompeu. Ele não é quem você pensa, Lucas. Você não pode confiar nele. Suas palavras cortaram como uma lâmina, e o olhar de Lucas se virou para ela automaticamente. E você? O que você realmente é? O desespero passou para a fúria. Você está no meio de tudo. Uma onda de choque percorreu a multidão. A atenção se dividiu entre Lucas e o que estava acontecendo em torno dele. O homem que tinha conversado antes com Lucas olhou incrédulo. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Mas a verdade que se revelava não era uma verdade qualquer. Fernanda aproveitou a confusão para dizer: o que você precisa entender é que a ligação que você tem com seu pai não é a que você imagina. Ele teve um papel na sua vida que você não pode compreender completamente. Agora, ele fará de tudo para levá-lo com ele. Lucas olhou para o pai, confuso e, ao mesmo tempo, certo de que a situação estava se afastando da realidade. Audiência? O que está acontecendo? A intensidade do momento começou a apertar seu peito. Mas antes que pudesse discernir mais, um estrondo cortante ecoou. Algo que parecia uma rajada. O misto entre gritos e silêncio levou Lucas a entender que as sombras não eram apenas mercenárias. Elas estavam ali porque o jogo tinha mudado. Corre! Gritou Clara, puxando, mas a luz girava ao redor deles, e tudo ficou escuro. E ali, entre o terror e a confusão, uma nova revelação ardia em suas mentes. Você tem que decidir, Lucas, o que você quer realmente. Essa escolha pode mudar tudo. As palavras do pai ecoavam enquanto tudo desmoronava ao seu redor. E nesse momento de incerteza e pânico, a ideia de confiança, lealdade e amor desmoronava nos pilares que sustentavam sua vida. Ele se sentiu sozinho, mais do que nunca, e a maior pergunta começou a ressoar: quem eu realmente sou? Enquanto este mistério pairava no ar, o helicóptero começou a descer, e o que ele soubesse em breve mudaria tudo para sempre. O fogo estava alto, iluminando o caos ao redor, enquanto Lucas tentava processar as palavras de Fernanda. Seu coração batia descompassado, o peso da revelação caindo sobre ele como uma tempestade. Como você pode fazer isso, tia? Você é uma traidora! Ele queria gritar, mas a voz falhou. O horror da cena ao seu redor quase o fez desmaiar. Fernanda sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você nunca entendeu, Lucas. A verdade é um fardo, e você está prestes a carregar esse fardo mais do que imagina. Sua voz era suave, mas havia um veneno naquelas palavras. Lucas olhou para Arthur, que parecia igual a ele, perdido e confuso. Isso não pode ser verdade. Você sempre garantiu que me protegeria. O desespero quase o fazia chorar. O que mais ela tinha escondido? Mas antes que Fernanda pudesse responder, uma explosão ainda mais intensa chamou a atenção de todos. O chão sob os pés deles tremeu, e uma onda de chamas arrebentou a calçada, como se a terra estivesse reclamando com fúria. Instintivamente, Lucas se abaixou, puxando Clara para baixo também. Corram, agora! Gritou um homem do grupo que já tinha conhecido. Mas ele estava sendo interrompido por uma nova ameaça. Um grupo de figuras se aproximava, envoltas em sombras, gesticulando como se fossem marionetes sob o controle de um mestre sombrio. Eles estão aqui! Gritou alguém. No mesmo instante, Lucas ouviu um barulho ensurdecedor bem atrás dele, um som de algo cortando o ar. Era um helicóptero, descendo em círculos, suas luzes brilhando como olhos malignos na escuridão. Algo pesado desceu, um fardo que cortou o ar e acabou deitar-se em meio aos escombros. Um sorriso vitorioso aflorou nos lábios de Fernanda. Viu? O jogo está apenas começando. Lucas se virou, confuso, e viu o objeto rolando até seus pés. Era uma caixa, selada com símbolos estranhos, idênticos aos que ele havia visto nas fotos que extraíra do caminhão de seu pai. O que é isso? A caixa se abriu com um estalo abrupto e, do nada,
uma luz dourada explodiu, resplandecendo em toda a área. A visão de Lucas ficou turva, mas do brilho surgiu uma figura. Era seu pai. Mas como? Como ele podia estar ali no meio de tudo isso? Com um olhar resplandecente e sério, ele tinha um ar autoritário. Lucas, lembre-se do que eu disse. A verdade deve ser preservada. O coração de Lucas afundou. Pai, o que você está fazendo aqui? Ele não se aguentava mais. Era um pesadelo que não acabava. Antes que seu pai pudesse responder, Fernanda interrompeu. Ele não é quem você pensa, Lucas. Você não pode confiar nele. Suas palavras cortaram como uma lâmina, e o olhar de Lucas se virou para ela automaticamente. E você? O que você realmente é? O desespero passou para a fúria. Você está no meio de tudo. Uma onda de choque percorreu a multidão. A atenção se dividiu entre Lucas e o que estava acontecendo em torno dele. O homem que tinha conversado antes com Lucas olhou incrédulo. Isso não faz sentido. O que você está dizendo? Mas a verdade que se revelava não era uma verdade qualquer. Fernanda aproveitou a confusão para dizer: o que você precisa entender é que a ligação que você tem com seu pai não é a que você imagina. Ele teve um papel na sua vida que você não pode compreender completamente. Ele fará de tudo para levá-lo com ele. Lucas olhou para o pai, confuso e, ao mesmo tempo, certo de que a situação estava se afastando da realidade. Audiência? O que está acontecendo? A intensidade do momento começou a apertar seu peito, mas antes que pudesse discernir mais, um estrondo cortante ecoou, algo que parecia uma rajada. O misto entre gritos e silêncio levou Lucas a entender que as sombras não eram apenas mercenárias. Elas estavam ali porque o jogo tinha mudado. "Corre!" gritou Clara, puxando-o. Mas a luz girava ao redor deles e tudo ficou escuro. E ali, entre o terror e a confusão, uma nova revelação ardia em suas mentes. Você tem que decidir, Lucas. O que você quer realmente? Essa escolha pode mudar tudo. As palavras do pai ecoavam enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Não, espera! Lucas gritou, mas apenas o eco do seu próprio desespero respondia. E ali, em meio ao caos, uma figura familiar se aproximava, visivelmente ferida. Até que Lucas finalmente reconheceu o rosto com o qual convivia há anos. E o choque tomou conta dele. Mãe! Ele mal podia acreditar. A mulher que ele pensava estar morta desde sua infância, agora diante dele, enfraquecida e com um olhar entorpecido. Lucas! A voz dela era abafada por um misto de dor e saudade. Eu precisei te proteger. O mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. As peças do quebra-cabeça se reorganizavam. O que tudo isso significava? Como ela poderia estar ali? E o que mais ele não sabia? Enquanto tentava juntar esses fragmentos, a fumaça e o fogo à sua volta começaram a se mesclar à confusão dentro dele. E a única pergunta que ressurgiu como um eco distante foi: como você pôde me deixar pensar que você estava morta? E com isso, a incerteza sobre sua identidade e seu futuro voltou ainda mais intensa. O caos era palpável. O coração de Lucas disparou ao ver a mãe diante dele, como um fantasma do passado que ele nunca esperou encontrar. Mãe, como você? O que está acontecendo? A mente girava, confusa. Ele queria correr até ela, abraçá-la, mas a confusão e a dor o mantiveram parado. Lucas, escute com atenção. A voz dela era fraca, mas firme. Você não pode confiar na Fernanda. Ela está no centro de tudo. Eu tive que me esconder para te proteger. E seu pai sempre soube disso. As palavras saíram entrecortadas. A multidão ao redor parecia perdida, mas os olhares estavam fixos neles, como se fossem o centro de um furacão. Se esconder? O que você quer dizer? Ele sentia o nó na garganta. A verdade tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. O que eles estão fazendo todos esses anos? Tudo é parte de um plano, uma organização secreta. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso. A angustiante sinceridade nos olhos da mãe fez Lucas estremecer.
O chão tremeu novamente. Uma nova explosão e o ar pesado com fumaça quase o derrubou. Agora não é hora para isso. Temos que sair, gritou Clara, puxando-o mais uma vez. Mas Lucas não conseguia se mover. E Jéssica, precisamos encontrá-la, gritou, mas a voz mal saiu. Sufocada pela intensidade do momento, o helicóptero girava sobre eles, as luzes piscando como um farol de esperança em meio ao terror. Foi nesse instante que um grito cortou o ar, trazendo a atenção de todos. Ali, eles estão levando ela. Um grupo de homens mascarados empurrava Jéssica em um carro. Seus olhos aterrorizados se cruzaram com os de Lucas, e ele viu o medo refletido ali. O tempo parecia parar. Mãe, você tem que me ajudar. Faça algo. Lucas implorou, a adrenalina pulsando nas veias. O desejo de agir, de salvar Jéssica, quase o cegava. Ele precisava de respostas, mas não à custa dela. Fique atrás de mim, a mãe ordenou. E com isso, ela avançou em direção aos homens. A determinação estampada no rosto. Eu sei o que você procura, gritou ela com uma coragem que surpreendeu até mesmo Lucas. A confusão aumentava, mas havia uma chama de esperança crescendo dentro dele. Vai dar certo, vai! Ele murmuria, enquanto seguia a mãe. Uma parte dele se questionava. O que mais ele descobriria? A tensão no ar estava insuportável. Cada vez que alguém se movia, Lucas estava ciente de que o tempo estava se esgotando. Fernanda observava de longe, um sorriso frio nos lábios, como se esperasse que tudo se resolvesse em seu favor. E então, em um momento crucial, sua mãe se virou para ele. Você precisa se decidir, Lucas. O que você quer? A verdade ou a segurança? Eu quero Jéssica. A resposta saiu tão rápido que doeu. Então temos que fazer isso juntos. E com isso, os olhos dela brilharam, uma conexão familiar, um vínculo que poderia mudar tudo. A visão da mãe se dirigindo para o carro e enfrentando os homens fez o coração de Lucas acelerar. Mãe, não! Ele buscou alcançá-la, mas os braços de Clara o puxaram para trás. Não, você não entende, isso é muito arriscado. E enquanto a mãe se posicionava, um clarão de luz varreu a área. O helicóptero estava mais perto. A tensão tinha se tornado insuportável. O calor do fogo ainda queimava, mas a determinação se tornava uma força opressora. Vamos, Lucas! Rápido! Clara gritou, apontando para uma saída. Com um último olhar para a mãe, Lucas percebeu que tinha que agir. Ele se juntou a Clara, correndo para a liberdade, enquanto as chamas atrás deles estouravam como uma orquestra macabra. No fundo de sua mente, a certeza de que tudo mudaria. As verdades estavam se revelando e era uma escolha que teria que enfrentar. Ele não sabia como, mas era isso que o movia. E foi assim, com o som distante do caos atrás deles, que Lucas saiu daquela cena, levando consigo mais perguntas do que respostas. O futuro ainda era uma névoa escura, mas sua determinação estava mais forte. Era hora de enfrentar os segredos de sua família, encontrar Jéssica e descobrir de uma vez por todas quem ele realmente era. Agora, amigo, você tem que fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias como essa. Não fique só assistindo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem